Damos graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. É sempre um prazer servir ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, dando sequência aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Então, Mateus, capítulo 24 ainda. Mateus 24, nós paramos no verso 36. Nós fomos até o 35 no último domingo e hoje vamos do 36 adiante. Então, peço que você deixe sua Bíblia aberta. Antes de fazer a leitura, gostaria apenas de fazer uma pequena introdução. Essa semana foi mais uma semana corrida, né? A gente teve bastante coisa acontecendo no nosso mundo. E, enfim, aquilo que a gente comentou aqui na semana passada a respeito de guerras e tudo mais, essa semana se intensificou, as coisas continuaram acontecendo, notícias tristes foram chegando até nós, e foi uma coincidência, na verdade, o fato de tudo isso acontecer nesse momento em que nós estamos estudando justamente o discurso escatológico de Jesus, isso é, o discurso acerca do fim dos tempos. A gente não preparou essa aula por conta do que está acontecendo, na verdade foi uma coincidência. Mas certamente Deus tem um propósito nisso, Deus quer falar aos nossos corações. E quando essas coisas começam a acontecer, né, no nosso mundo, principalmente quando se diz respeito à terra prometida, a terra de Israel, sempre que acontece alguma coisa em Israel, naquela região, por se tratar de um lugar onde Deus cumpriu boa parte de suas promessas, onde as grandes promessas de Deus se cumpriram na vida dos profetas, dos pais da fé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, entre tantos homens, grandes homens de Deus que viveram naquela região. E no caso também a maior promessa de Deus, que foi a encarnação de Jesus Cristo, se cumprindo também naquela região. Quando alguma coisa acontece em Israel, geralmente nesses momentos muitos cristãos abrem a palavra de Deus em Apocalipse e querem decifrar qual é o momento que está acontecendo, o que aquilo significa, qual é o significado literal daquelas coisas que estão acontecendo. As pessoas começam a se perguntar, será que isso aqui é um sinal X ou Y? E aí muitas especulações são feitas nesse sentido. E, na maioria das vezes, o objetivo é tentar entender quando Jesus virá, a partir do cumprimento de promessas e de palavras que são ditas no livro de Apocalipse, ou até mesmo em discursos como esse, como nós estamos estudando, que são discursos de Jesus acerca do fim dos tempos. Então, as pessoas começam a se questionar, bom, será que depois dessa guerra, finalmente Jesus vem? Será que é a partir desse conflito que os judeus vão retomar o Monte Moriá e construir um terceiro templo para o Senhor? E ali, a partir disso, virá o anticristo, e aí vão se contar tantos anos e tantas épocas, e então Jesus virá. E a verdade é, meus irmãos, que tudo isso pode fazer parte, sim, de algum cumprimento da palavra de Deus. A gente sabe que a história obedece o comando da voz do Senhor e que nada sai do seu controle e que tudo que acontece está debaixo de um plano maior do Senhor. Mas nós não temos, meus irmãos, que nos preocupar em olhar para essas coisas e querer tirar disso alguma lição imediata, no sentido de querer ver na palavra de Deus algum cumprimento imediato da palavra de Deus. Afinal de contas, não é a primeira vez que acontece um conflito de Israel. Quantas vezes na história a gente já ouviu falar sobre isso? E a gente tem que se perguntar nesses momentos, meus irmãos, o que Cristo nos ensina a respeito desses momentos. E a gente viu na última lição que Cristo já havia orientado seus discípulos a respeito de guerras e rumores de guerras e que eles não deveriam se assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam até a sua vinda. Então, nós não temos que ficar
olhando para essas coisas e nos perguntando, bom, então quanto tempo falta para Jesus voltar? Será que esse é um sinal? Será que é agora? Será que não é? Essa resposta, meus irmãos, para essa pergunta de quando Jesus vai voltar, nós não temos. E é justamente nesse sentido e é a partir desse princípio que começa o nosso texto de hoje. Então, eu peço sua atenção na leitura, a partir do verso 36 do capítulo 24 de Mateus, quando diz assim o texto, Jesus falando com seus discípulos ainda, ele diz, mas a respeito daquele dia, e aqui aquele dia ele se refere a tudo aquilo que nós vimos na semana passada, a respeito de quando virá o Filho do Homem. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e um será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém. Por enquanto, vamos ler só até aqui. Vamos também orar. Senhor, te damos graças por mais um momento em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque aqui encontramos aquilo que precisamos para viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra que fala nos nossos corações, que nos instrui, que nos exorta e que tem poder, Pai, de transformar nossas vidas. Vem nos auxiliar nessa manhã. Usa, Senhor, a minha vida para transmitir a Tua palavra à Tua igreja, de maneira, Pai, que Teu nome seja glorificado e que sejamos todos edificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como a gente viu na semana passada, e aqui a gente vai fazer bastante referência ao que a gente viu na semana passada, para quem não esteve aqui, a gente falou sobre todo o capítulo 24, quer dizer, todo, no caso até o verso 36, né, sobre o discurso de Jesus a respeito daquilo que aconteceria antes da sua vinda, antes do fim dos tempos, onde Cristo faz aqui algumas exortações a respeito de guerras, onde ele fala que o amor de muitos se esfriaria. Ele aqui fala sobre o homem da iniquidade, que é o anticristo, fala sobre perseguições, sobre o ódio das pessoas, que vai ser derramado sobre aqueles que seguem o Senhor, sobre aqueles que são os seus servos. Ele fala aqui da grande tribulação e, por fim, do dia glorioso da sua vinda. E o que divide essas duas coisas? Por que nós cortamos o texto? Separamos as lições dessa forma? Porque até o verso 35, Jesus está falando sobre coisas que iriam acontecer, são palavras de orientação a respeito de fatos que aconteceriam antes da sua vinda e também dizendo a respeito da sua vinda. E a partir do verso 36, então, Jesus começa a exortar os seus discípulos acerca de estar preparado para esse dia, de estar preparado para essa vinda. Então, Jesus faz essa introdução, que é o texto que nós lemos agora, e depois ele vai também falar aqui, através de 3 parábolas, a necessidade de estarmos preparados para esse dia. Então, como a gente viu na semana passada, o discurso escatológico de Jesus, essas palavras de Jesus acerca do fim dos tempos, ela não tem a intenção de deixar uma sequência de pistas para que os discípulos decifrassem quando seria a sua segunda vinda. A intenção de Jesus era alertar os seus discípulos, os seus seguidores, em relação a tudo aquilo que iria acontecer e também ensiná-los a respeito de como eles deveriam aguardar a sua chegada. A maior preocupação de Jesus, ao dizer essas palavras em relação ao fim dos tempos, era preservar os seus seguidores para que eles mantivessem firmes a busca por santidade, a busca por santificação, até nos dias maus, mesmo que aparentemente esteja demorando a vinda do Messias, ainda assim é necessário que eles permanecessem firmes naquilo que eles aprenderam da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Jesus inicia
a porção do nosso texto de hoje. Dessa forma, ele diz, olha, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai sabe quando será esse dia. E por isso há essa urgência nas palavras de Jesus, dessa necessidade tão grande de estar preparado, porque ninguém sabe o dia, porque ninguém sabe a hora. Dessa maneira, o texto já inicia com uma questão bem complexa para a gente. Jesus deixa claro que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda, e para enfatizar esse ensino, para enfatizar essa afirmativa, para testificar o que ele diz, ele expõe o fato de que nem mesmo os anjos e nem ele, que é o Filho de Deus, a quem ele se refere, nem os anjos e nem eles sabem quando será esse dia, porque esse conhecimento pertence a Deus Pai. Então, primeiro, Jesus fala sobre os anjos nesse texto porque são seres que estão constantemente na presença de Deus, e por se tratar de seres que já habitam na glória de Deus, e que mesmo assim, mesmo estando tão próximos de Deus, eles não têm esse conhecimento de quando Jesus virá. É um conhecimento que se restringe, que está apenas e exclusivamente em Deus Pai. Os anjos, mesmo sendo seres tão próximos do Senhor, não sabem quando será esse dia. E também Jesus cita os anjos, afinal de contas, eles serão ativos na sua segunda vinda. A gente pode ver isso aqui no verso 31 do capítulo 24, quando Jesus diz que ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então os anjos vão ter uma participação ativa na segunda vinda do Senhor. Eles é que vão juntar o povo santo, ele os levar até a presença de Deus. Portanto, Jesus diz, olha, nem mesmo eles que vão participar tão ativamente da segunda vinda, nem eles sabem quando isso vai acontecer. E até aqui tudo bem. Os anjos não saberem não é uma questão tão complexa para a gente. Mas além disso, Jesus diz que ele também não sabe. E aqui começa a complicar um pouco. Porque nós bem sabemos que nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos também que não são três deuses separados, três deuses distintos, mas um único Deus em três pessoas distintas. Por mais complexo que isso seja, e eu não tenho a intenção aqui de te explicar tudo sobre a Trindade, porque de fato é um assunto complexo e a gente teria que fazer uma lição só sobre isso. Mas o que nós sabemos é que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus. E cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, coeterna e coigual, e juntos eles formam uma única essência divina, qual seja Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, sendo assim, como pode o Deus Pai ter conhecimento a respeito da volta de Jesus e o Deus Filho não ter esse conhecimento? Bem, a resposta para essa pergunta, para esse mistério, se dá com outro mistério que talvez seja ainda mais misterioso. E que mistério é esse? É o mistério da encarnação de Jesus. No momento em que Deus Filho se sujeita à encarnação, desde o momento em que ele se torna um feto no ventre de Maria, acontece aquilo que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, ele se esvazia, ele se sujeita à figura humana e mesmo sendo Deus, ele não se apega a este fato de ser como Deus para exigir para si os atributos de Deus. Cristo Jesus, ao se encarnar, ele se esvazia de grande parte de seus atributos como Deus e agora ele habita também em forma humana. Veja, não é 50% homem e 50% Deus, é 100% homem e 100% Deus, e aqui está o mistério, como pode em um único ser haver dois seres, duas essências, duas naturezas, uma humana e uma divina. E assim como a Trindade, meus irmãos, a minha intenção não é te convencer de nada, porque é difícil compreender isso. Grandes nomes da teologia não conseguiram explicar isso com clareza, então quem sou eu para tentar fazer isso? Mas o que a palavra do Senhor nos ensina e o que é um fato é que Cristo, ao se encarnar, ele é 100% homem e 100% Deus. A dificuldade não está relacionada ao fato de ser uma verdade ou não, isso é uma verdade. A dificuldade é da nossa mente limitada a entender isso. Então, perceba que ao se encarnar, Cristo,
ele se esvazia de grande parte de seus atributos. Perceba que quando Cristo se encarna, ele não exerce a sua onipresença de maneira prática. Porque uma vez que ele estava em um lugar, ele não estava no mesmo lugar em outro lugar, na mesma hora em outro lugar. Se ele estava em um lugar aqui, então, uma vez que ele estava encarnado, ele não poderia estar em outro lugar. A sua consciência, a sua mente, sim, poderia ser onipresente. A gente sabe, né, a gente tem um relato, por exemplo, de Natanael, quando Cristo fala com ele, olha, antes de você me conhecer, já tinha te visto debaixo da figueira. Isso significa que Deus tem a onisciência, mas a sua onipresença ele não tinha naquele momento, ele não exercia naquele momento, porque ele era um Cristo encarnado. Então perceba que Cristo, ao se encarnar, ele se esvazia, ele deixa a sua glória em sua plenitude. Uma outra porção que nos ajuda a compreender isso é justamente o Monte da Transfiguração, quando ali os discípulos têm um vislumbre da glória de Cristo, eles veem a sua face brilhando, e há todo aquele contexto de glória, e eles têm um pequeno vislumbre do que é a glória de Cristo, e quando ele desce do monte, então a face de Cristo já não brilha mais, já não tem mais aquela glória, e os discípulos então por um breve momento perceberam o que é esse esvaziar de Jesus, de alguém que abriu mão da sua glória para habitar entre nós. Então, meus irmãos, esse estado de Cristo que abriu mão da sua glória para assumir a forma humana, foi essa encarnação de Jesus que impediu que o Filho do Homem tivesse essa revelação do dia da sua segunda vinda. Quando Jesus diz, quando ele fala que nem ele sabe quando isso vai acontecer, ele está falando como Deus homem, como um Deus esvaziado, como um Deus que não tem mais, que está distante daquela comunhão eterna com o Pai e que se esvaziou da sua glória para habitar entre nós. Essa afirmação de Jesus é mais uma confirmação da sua subordinação ao fazer a vontade de Deus Pai. E nesse aspecto, meus irmãos, Cristo não é menos glorioso, muito pelo contrário, ele é ainda mais glorioso, porque isso mostra para nós o quanto custou a sua condição de servo, o quanto custou a sua condição de esvaziamento, de não poder participar dos segredos e dos mistérios de Deus Pai. Cristo se esvaziou e, como Deus homem, ele diz, olha, nem eu sei quando isso vai acontecer. Mas é claro que na glória, onde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo coexistem e estão ali a todo momento em comunhão um com o outro, é claro que há um consenso de quando isso vai acontecer, mas Cristo, enquanto encarnado, não sabia, e esse é o mistério. De novo, não é a minha intenção aqui, meus irmãos, tentar falar aqui tintim por tintim do que está e tentar te convencer dessas coisas, porque é complexo mesmo, é difícil de entender mesmo, mas isso é uma verdade. Cristo Jesus, ao se encarnar, ele se esvaziou, e ao se esvaziar, ele então se encontra também na condição de homem, e como homem não sabe, assim como os outros homens, quando será o dia da sua volta. Ficou claro, irmãos? Deu para entender? Amém. Sim. Sim. E temos que ter essa convicção que Ele é Deus, que Ele decide e determina as coisas. E não vamos entender muitas coisas. Com certeza. O mistério dele. A nossa esperança é que na glória nós tenhamos a compreensão dessas coisas na sua plenitude. Mas fato é que, principalmente por conta do pecado, a nossa mente também sofreu na queda e por isso se tornou muito limitada. Então tem assuntos que para nós não são tão fáceis de entender. E, bom, nós temos fé, irmão, nessas coisas. Nós acreditamos nessas coisas porque é aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, sendo assim, meus irmãos, uma vez que ninguém tem o conhecimento desse dia, Jesus então compara os dias próximos à sua vinda a um outro evento que também aconteceu nas Escrituras, os versos 37 a 41, quando Jesus vai dizer ali que os dias próximos à sua vinda serão semelhantes aos dias de Noé, quando as pessoas casavam-se, comiam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, se divertiam, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, e que assim também será na vinda do Filho do Homem.
Dois vão estar trabalhando no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, uma será levada e outra será deixada. E o que foi que acontecia? O que acontecia, meus irmãos, nos dias de Noé? Vamos ver aí quem é que está bom de escola bíblica dominical. O que estava acontecendo nos dias de Noé para Cristo fazer essa comparação? Exatamente, é isso mesmo. Qual foi o fato determinante para que Deus ordenasse para Noé que ele construísse a arca? Porque estava tipo Sodoma e Gomorra, era um tempo onde Deus não era respeitado, o pecado estava em todo o seu esplendor. Exatamente. A palavra do Senhor em Gênesis vai dizer que o Senhor viu que a maldade das pessoas estava se multiplicando cada vez mais e que todo o desejo do coração humano se inclinava para o mal. As pessoas viviam suas vidas, faziam festas, iam para o trabalho, iam para a igreja na escola dominical, tinham suas famílias, faziam churrasco no final de semana, iam na piscina, iam na praia. Mas qual era o problema dessas pessoas? Era fazer essas coisas? Bom, essas coisas em si não são pecado, o grande problema é que elas estão distantes de Deus. O seu coração se inclina constantemente para o mal. Elas vivem as suas vidas para elas mesmas. Elas viviam a sua vida, como acontecia na época de Noé, elas viviam as suas vidas sem regras, sem limites. Elas querem viver para satisfazer os desejos de sua carne. Depois, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que isso é uma constante, que isso acontece todo o tempo. As pessoas são assim, em sua natureza distante de Deus. Veja o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, um período onde a iniquidade também havia se espalhado de sobremaneira e as pessoas já não tinham mais nenhum tipo de escrúpulo, elas viviam para satisfazer os seus desejos. Elas querem viver sem regras, sem comandos. E o que acontece com quem vive dessa forma, meus irmãos? Alguém que vive dessa maneira se esquece de tudo aquilo que é transcendente. Alguém que vive dessa maneira é uma pessoa que vive em busca de prazeres e, com isso, ela se esvazia de tudo aquilo que é sobrenatural, de tudo aquilo que vai além da sua vida. Os seus olhos passam a se contentar com aquilo que é terreno, com aquilo que é visto, com aquilo que pode ser tocado. Existiam muitas pessoas assim, hoje também, assim como existiam nos dias de Noé, assim como existiam nos dias de Jesus e assim como vai existir durante todo o percurso da história. E quando essas pessoas na época de Noé se deram conta de tudo que eles estavam fazendo, de todos os seus erros, de todos os seus pecados, já era tarde demais. O que eles viram foi uma imagem turva de uma arca flutuando ao fundo, quando a porta da arca já havia sido fechada, já não havia mais tempo de entrar nessa arca. O fato também de Jesus ter citado esse exemplo é porque essas pessoas rejeitaram a palavra de salvação. Noé pregou, mas nenhuma delas atentou para o que Noé pregava. Uhum. Elas continuaram vivendo suas vidas do mesmo jeito que viviam antes, ou seja, comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, sem se preocupar com nada, sem se preparar para o dilúvio que ia chegar. Elas desprezaram a palavra de salvação, desprezaram a pregação de Noé. Assim como naqueles dias de Cristo também as pessoas estavam desprezando a palavra dele, a pregação dele. Sim, exatamente. E eu até vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas inclusive tem a ver com aquilo que Jesus disse antes, quando ele fala ali em relação a quando ele vai alertar os discípulos, né, que o evangelho seria pregado a todo mundo, mas esse mesmo contexto em que Jesus fala que o evangelho será pregado a todo mundo é o mesmo contexto em que diz que o mundo vai nos odiar por causa do seu nome. Então isso significa que há uma rejeição da palavra de salvação. E é o que estava acontecendo aqui, e também faz parte dessa comparação que Jesus faz com os dias de Noé, com certeza. E o mesmo vai acontecer, meus irmãos, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença é que no lugar da arca, o próprio Filho de Deus vai vir para resgatar aqueles que, assim como Noé, ouviram a palavra de salvação, ouviram a palavra de Deus, obedeceram o som da sua voz, mantiveram o seu coração íntegro e reto diante da presença de Deus.
e no lugar da água. Aqueles que vivem as suas vidas para si mesmos serão lançados no lago de fogo que queimará para toda a eternidade. Bom, então, a partir disso, seria melhor, então, não comer e beber, não se casar, não fazer celebrações. Jesus aqui proíbe o casamento e celebrações e comer e beber? Claro que não, meus irmãos, o ponto não é esse. O ponto, como a gente já disse, é que cada vez mais as pessoas excluem Deus de suas vidas. Elas excluem Deus de momentos como esse de celebração e de festas de suas vidas, e elas têm a Deus como um ser distante, como se fosse algo que não fizesse parte do seu cotidiano. Obviamente, não há nenhum problema em comer e beber, em celebrar, em se casar. Jesus vivia fazendo isso com seus discípulos. A grande questão é que essas coisas não podem se tornar o sentido das nossas vidas. Era isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. Olha, o sentido da vida não é esse. Existe algo maior com que deve se preocupar. Quando Jesus fala essas coisas, isso não significa que a partir de agora a gente tem que ficar em casa, olhando pela janela, esperando o dia da sua vinda, tomando um café e só esperando ali Jesus voltar. Não é isso, a vida continua. A grande questão é saber se essa vida que continua tem sido vivida de maneira íntegra e piedosa diante do Senhor. É exatamente por isso que Jesus diz, aqui no verso 40 e 41, então 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Você pode continuar seu trabalho, meu irmão, você pode continuar com seus compromissos, com seus afazeres. O que você não pode é fazer disso o objetivo último da sua vida. O que você não pode é viver como se estivéssemos entregues ao acaso, como se não houvesse algo mais, como se não houvesse mais um capítulo a ser escrito na história. A sua vida, meu irmão, assim como a vida dos discípulos, assim como a minha vida, pertence ao Senhor. É isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. As coisas que estão acontecendo agora, elas são uma sombra daquilo que há de vir. Os prazeres que nós temos nesse mundo não podem ser para nós maiores do que a esperança e o desejo da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Jesus, meus irmãos, será definitiva, assim como foi o dilúvio nos dias de Noé. Quando a última trombeta tocar, meus irmãos, não haverá mais tempo para orações e para arrependimentos. Não haverá mais tempo para tentar entrar na arca, assim como foi nos dias de Noé. Aqueles que pertencem ao Senhor subirão com Ele em glória, mas aqueles que o negligenciaram durante suas vidas serão condenados ao inferno. É sobre isso que Jesus está falando. E isso não diz respeito, meus irmãos, à igreja e ao mundo. Isso diz respeito a cada indivíduo, em particular na sua vida com o Senhor. Naquele dia, meus irmãos, naquele grande dia, muitos estarão nas igrejas, alguns serão levados e outros deixados. Porque fato é que estar na igreja não faz de ninguém um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, um cristão que vive uma vida piedosa. E aqueles que forem levados com o Senhor receberão plenitude de graça e de bondade de Deus, mas aqueles que forem deixados experimentarão a sua ira santa e divina, que será manifesta em lago de fogo, que queimará para toda a eternidade. Se isso não nos faz tremer de temor diante de Deus, meus irmãos, o que é que fará? Nós precisamos ter a consciência de que isso vai acontecer, meus irmãos, em algum momento. O irmão quer fazer uma pergunta? Uhum. Agora já não era Jesus na forma carnal que falou, era o Pai que estava falando. Então, cada instante da Bíblia, ela apresenta essa característica. Quando aparece aí no 36, verso 36, nem os anjos, nem o Filho, Jesus manifestou da forma carnal, não sei nada. O Pai sabe tudo. Por isso em João ele sempre começou, eu vim fazer a vontade do Pai, não vim fazer minha vontade. Eu estou cumprindo a
Sim, com certeza. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui à frente. Eu vou pedir, irmão, só para segurar isso, senão não vou conseguir terminar aqui. Mas eu vou falar mais sobre isso aí também mais à frente. Mas agradeço, irmão, aí pela contribuição. É só para a gente não queimar aqui as etapas, senão eu vou ficar sem a minha lição aqui. Mas obrigado, irmão, pela contribuição. Mas o irmão também, para quem está ouvindo aqui na transmissão, o irmão estava falando ali a respeito ele reforçou aqui o que a gente falou, né, sobre o fato de Jesus vir para fazer a vontade do Pai, e além disso, ele estava falando também, ele colocou também a questão, ele também reforçou aquilo que a gente está falando aqui sobre a questão de que isso vai acontecer, o dia do juízo vai chegar. Então, assim como aconteceu nos dias de Noé, muitos serão pegos de surpresa, porque duvidaram do dilúvio, duvidaram daquilo que poderia acontecer. E ainda hoje muitos duvidam da volta de Jesus. Então, a partir de agora, no nosso texto, Jesus começa então a alertar os seus discípulos e seus seguidores a respeito da vigilância que vai acontecer, que deveria acontecer até o dia de sua volta. Então, perceba que a partir do verso 42, Jesus vai começar a dizer, olha, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Então, a partir de agora, Jesus vai começar o alerta. Esse alerta em relação à vigilância, o termo vigiem, ou termos equivalentes, como estar preparado, como estar ali, como perseverar e como se manter firme diante da presença do Senhor, vão começar a aparecer aqui e também nas parábolas. Acontece que, por não saber qual é o dia que Cristo virá, o que cabe aos seus seguidores é viver em vigilância. Jesus compara a sua vinda a uma figura bem curiosa, né, que é a figura de um ladrão, mas a gente não tem que se apegar à figura do ladrão em si, mas o que Cristo quer dizer com isso, a analogia que foi feita, e o fato é, meus irmãos, que ninguém sabe quando o ladrão virá. Geralmente, depois que acontece um assalto ou alguma situação assim, é que a gente se prepara, né? Depois que acontece um roubo ou algum furto, é quando a gente bota ali uma cerca elétrica, quando a gente coloca uma câmera. Geralmente a gente só começa a se precaver depois que já acontece o assalto, ou seja lá qual for a situação. E assim será, meus irmãos, na vinda de Cristo. Jesus vem como um ladrão, ele vem sem avisar. Acontece que não vai ter tempo de se preparar depois. Ou você está preparado antes para a vinda de Jesus, ou então você será pego de surpresa e então será condenado. Mas aqueles que são servos do Senhor, meus irmãos, estarão preparados com certeza. Assim como Noé esteve preparado no dia do dilúvio, assim também aqueles que fazem a vontade de Deus, mesmo sem saber quando ele virá, serão achados fiéis e prontos para habitar com ele na glória. Perceba que Jesus não disse que seus seguidores vão receber algum sinal especial da sua vinda. Olha, quando eu vier, eu vou mandar para vocês uma carta antes dizendo que eu estou chegando. Não. Todos os avisos que Jesus poderia dar, ele já deu no capítulo 24. Cada um dos sinais que iria acontecer antes da sua vinda. A diferença é que os servos do Senhor olham para esses sinais e aguardam e esperam e se preparam para a sua vinda, enquanto que aqueles que estão distraídos olham para esses sinais e continuam as suas vidas fugindo da realidade e seguindo suas paixões. O Filho do Homem virá, meus irmãos, no momento em que menos se espera. Jesus trata desse assunto com muita seriedade. O que deixa claro isso é a ênfase que ele vai dar a esse assunto e o tanto que ele fala sobre isso. Perceba que ele vem falando sobre isso desde o capítulo 23, a partir do verso 37, sobre a condenação de Jerusalém, sobre tudo aquilo que iria acontecer até a sua vinda. Ele ocupa todo o capítulo 24, todo o capítulo 25. É um assunto muito sério, é um assunto que Jesus tem uma preocupação muito grande em deixar para os seus discípulos essa preocupação e essas palavras de exortação a respeito do dia da sua vinda. Perceba que desde a igreja primitiva, os apóstolos já começaram a lidar com crentes que julgavam que a vinda de Cristo estava demorando, pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram o caminho porque acreditavam que Jesus estava demorando em sua vinda. E lá se vão, meus irmãos, mais de 2000 anos, ainda guardamos a promessa de Cristo. Nós sabemos que um dia Ele virá. Mas Ele virá, meus irmãos, quando menos se espera. E até lá, o que nos cabe é vigiar com prudência para que não sejamos contados entre aqueles que deram as costas para a promessa de Jesus. Amém.
É sobre essas coisas que Jesus vai tratar a seguir nas próximas 3 parábolas que nós vamos ver hoje, e cada uma delas a gente vai ver aqui de maneira breve, para poder também não tomar muito tempo dos irmãos. Mas a primeira parábola vai do verso, então, 45 até o verso 51, e diz assim o texto: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo no dia em que não se espera, e em hora em que não se sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesse primeiro ponto, então, nós vamos tratar sobre a certeza de que Cristo virá. Para nós brasileiros, talvez essa parábola seja de mais fácil compreensão, né? Qualquer um aqui que já trabalhou como CLT sabe o que Jesus está ilustrando aqui nesse momento. O patrão faz uma viagem, todo mundo começa, então, a trabalhar de qualquer jeito, faz corpo mole, né? Começa ali a assistir uma série na Netflix, no horário de trabalho. Se carregava tantas coisas por dia, carrega metade. E aí, né, começa assim, então, toda aquela... a falar mal do patrão, aquelas conversas bobas, aquela coisa toda, porque todo mundo sabe que o patrão não está ali, então é hora de relaxar, de baixar a bola. Mas, meus irmãos, o servo fiel permanece fiel mesmo na ausência do patrão. Quantas vezes muitos desses que fizeram o corpo mole já não foram pegos de surpresa com a volta inesperada de seu patrão de uma viagem? E essa primeira parábola de Jesus vem para consolidar aquilo que ele acaba de dizer a seus discípulos: Cristo virá. Perceba que ele usa a mesma linguagem que ele utilizou anteriormente, quando ele fala sobre vigiar e sobre uma chegada repentina. Então, assim como ele fala no verso 42 e 43 sobre vigiar e sobre o ladrão que vem repentinamente, aqui ele continua com essa mesma figura de linguagem, sobre vigiar, sobre estar atento a uma volta, a uma chegada repentina. E aqui é claro que Jesus é esse Senhor que deixa seus servos encarregados dos demais, e o sustento com o qual eles deveriam sustentar os outros diz respeito exatamente a tudo aquilo que Jesus estava ensinando para eles, a sua palavra. É certo que, em primeira instância, meus irmãos, essa palavra fala diretamente aos discípulos, que eles deveriam ser fiéis às palavras do Senhor, mesmo na sua ausência. Como a gente tem visto aqui, estava chegando o tempo de Jesus ser crucificado, dele ressuscitar e voltar para a presença do Pai. Então, Jesus está dizendo: olha, mesmo na minha ausência, vocês, sendo servos, precisam continuar fiéis ao Senhor de vocês, que sou eu. Mesmo na minha ausência, vocês precisam continuar proclamando a palavra da verdade, sustentando os outros com a palavra, mesmo na minha ausência, porque eu vou voltar. É isso que Jesus queria. E esses bons servos, aqueles que permanecessem firmes na palavra de Deus, fazendo sua vontade, mesmo na sua ausência, esses são aqueles que se encontram no verso 46, são os bem-aventurados. Aqueles em quem o Senhor confiará os seus bens. Já o outro servo da parábola, meus irmãos, é um hipócrita. Ele é fiel somente na presença do seu Senhor, mas quando o seu Senhor se ausenta, ao perceber que ele demora para voltar, o que o servo mau faz? Ele dá vazão às suas vontades carnais e começa a viver de maneira a atender seus desejos e interesses. Perceba o que ele fala no verso 49, ele começa a espancar os companheiros, a comer, a beber com os bêbados. Mais uma vez, ele está fazendo uma ligação direta com o que ele havia acabado de falar em relação às pessoas que viviam nos dias de Noé. E o que acontece com esses quando o seu Senhor regressa? O que acontece tanto com o servo bom quanto com o servo mau no dia da volta do seu Senhor? Tem uma conversa ali, tem um aconselhamento, tem um gabinete? Não. Quando o Senhor volta, ele volta com juízo. Assim também será na volta de Jesus.
para aquele que age da maneira correta, assim como deseja o seu Senhor, a recompensa é que a ele será confiado todos os seus bens. Isso significa que na vinda de Cristo, aqueles que forem encontrados fiéis participarão com ele da glória, receberão a coroa de vida. É semelhante ao que o apóstolo Paulo diz para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 12. Ele diz: olha, se sofremos com Cristo, com ele também reinaremos em glória. Isso é, aqueles que forem encontrados fiéis receberão parte da glória de Deus, receberão parte do seu reinado, receberão o privilégio de ser coparticipantes da glória de Deus. Mas, meus irmãos, aqueles que negligenciarem a volta do seu Senhor, aqueles que têm no seu coração que o seu Senhor demora e que por isso eles podem viver como querem, aqueles que se aproveitam da ausência do seu Mestre para satisfazer seus desejos, seus próprios interesses, esses serão surpreendidos pelo poder esmagador do justo juiz. Esse é o resultado da vida daqueles que desviam os olhos do Senhor. É o que resulta da vida daqueles que têm a vinda do Senhor como uma teoria e não como uma certeza. E essa é uma boa pergunta para a gente se fazer nessa manhã. A volta de Jesus para nós, meus irmãos, é uma certeza ou é uma teoria? A gente tem a volta do Senhor como uma certeza, como uma abstração, como uma coisa que pode ou não acontecer. Meus irmãos, eu tenho para te dizer que Cristo vai voltar. Isso é uma certeza, isso não é uma teoria. Isso não é uma especulação. Isso não é teoria da conspiração, onde pode ou não pode acontecer, ou onde tem variantes. Não, vai acontecer. Cristo volta, é assim que a história termina, ou para nós começa. A resposta para essa pergunta, meus irmãos, se a volta de Cristo é para nós uma realidade ou uma ficção, se encontra em como nós temos vivido nossas vidas. Porque se temos vivido nossas vidas como servos fiéis, isso significa que nós o esperamos. Mas se temos vivido nossa vida como esse servo que é um hipócrita, que só obedece seu mestre em sua presença, e aqui a gente pode, contextualizando, aqueles que só fazem a vontade de Deus quando estão na igreja, se a gente vive como hipócritas, isso significa que a volta de Cristo para nós é uma abstração, não é uma realidade. Porque se fosse, viveríamos de outra forma. Perceba, irmãos, que nessa parábola, Jesus chama ambos de servos. Só que um é um servo mau e o outro é um servo fiel. Essa mensagem não é para aqueles que não conhecem a verdade, mas é para aqueles que conhecem a verdade e se distanciam dela. Aqueles que agem com hipocrisia. E por isso, no finalzinho da parábola, Jesus diz que esse servo mau será contado com os hipócritas, será condenado com os hipócritas. Nós nunca tivemos aqui a pessoa de Cristo encarnada em nosso meio para viver na pele a sensação do que foi ter Ele fisicamente e do que foi ter a ausência dEle, mas nós temos a sua presença, nós sabemos que Cristo vive em cada um de nós. Mas mesmo assim, nós por diversas vezes agimos como hipócritas. Aparentemente, a gente até age como servo do Senhor, mas no nosso interior, a gente vive satisfazendo os desejos do nosso coração. E para esses, meus irmãos, que vivem se enganando e enganando os outros, não resta outra coisa senão choro e ranger de dentes. E eu não sei quanto a você, meus irmãos, mas isso para mim é uma figura pavorosa. Viver num lugar de eternidade, onde tudo que você ouve constantemente é choro e ranger de dentes. É isso que está reservado para os servos que agem como hipócritas, que não obedecem ao seu Senhor, que julgam que a sua vida está demorando e por isso vivem de acordo com as suas paixões. Chegamos então à segunda parábola, onde Jesus vai falar sobre as 10 virgens. E aí, capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além de levar as lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, do óleo que vocês trouxeram, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não,
porque então vai faltar tanto para vocês quanto para nós. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Essa cena de casamento não é uma cena de casamento da qual nós estamos acostumados. No Oriente, devido ao calor, né, e altas temperaturas, os casamentos costumavam ser celebrados à noite. A noiva, então, ela aguardava na casa de seus pais a chegada do noivo que viria para buscá-la e levá-la até a sua casa. As damas, que são as virgens da nossa parábola, elas vão acompanhando a noiva em uma procissão até a presença da casa do noivo, até a casa onde o seu futuro marido iria morar com ela. Então, elas ficam ali esperando esse momento onde se consumaria o casamento. E assim que se inicia, assim que se anuncia que o noivo estava chegando, então havia uma comitiva que acompanhava o noivo e havia essas virgens, essas moças que eram as damas que acompanhavam as noivas em uma procissão até o seu encontro. E por ser um casamento que acontecia de noite, todos carregavam consigo lamparinas para iluminar o caminho. E acontece que, nesse contexto desses casamentos, haviam aqueles que queriam entrar de penetra. E então, por querer entrar de penetra, eles se aproveitavam da escuridão, por ser um evento que acontecia à noite, e tentavam se infiltrar nas festas. E esses que tentavam se infiltrar nas festas, geralmente, não carregavam lamparinas, porque eles não queriam ser vistos. Eles tentavam entrar escondidos. Então, perceba que é esse o contexto que Jesus está falando. Essa é uma festa de casamento no contexto dos tempos de Jesus, e sabendo disso, as coisas já começam a ficar um pouco mais claras para nós. A gente já começa a ter uma compreensão maior acerca daquilo que Jesus está dizendo. Então, perceba que na parábola existem 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. E aqui vale ressaltar, meus irmãos, que a gente não vai se valer aqui de nenhuma interpretação alegórica acerca dessas imagens que são apresentadas para nós na parábola. O que isso quer dizer? Existem muitas interpretações a respeito dessa parábola, assim como de muitas outras. Então, o que acontece é que muitos estudiosos pegam os detalhes da parábola e querem retirar disso alguns significados, além daquilo que de fato tem de maneira prática. Então, uns dizem que os números das virgens, que é o número 10, é simbólico por ser um número inteiro. Já outros dizem que o número simbólico seria o número das virgens prudentes, que é o número 5. Há aqueles que dizem que as lâmpadas são o nosso coração, outros dizem que a lâmpada é a palavra de Deus, ou o conhecimento da palavra de Deus. Há aqueles que dizem que o óleo é o Espírito Santo, ou que o óleo é algum tipo de unção derramada de maneira especial sobre os eleitos. Enfim, muitas são as interpretações, mas a nossa intenção aqui hoje não é se valer de nenhuma dessas interpretações alegóricas. O que a gente quer, meus irmãos, compreender nesse dia e nesse estudo, é aquilo que Jesus quer dizer e nada mais. E o que é que Jesus quer dizer? A intenção de Jesus aqui é muito simples, mostrar que existem 2 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que estarão preparadas na vida do Senhor, e segundo, aquelas que não estarão preparadas. Ponto. Se há algum significado alegórico sobre cada um desses detalhes, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas hoje o que nos cabe, meus irmãos, é olhar para essa parábola, olhar para esse contexto e tirar daqui a intenção de Jesus, que é justamente trazer a seus discípulos a realidade do dia do juízo do Senhor, onde quem estiver preparado para esse dia será salvo e quem não estiver preparado será condenado. Qual foi o erro, meus irmãos, das virgens imprudentes? O erro delas foi adormecer, certo? Errado. Todas elas adormeceram. Perceba aí no verso 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E aqui cabe algo muito importante: estar preparado para a vida do nosso Senhor não é andar ansioso, com inquietude, correndo para um lado e para o outro, desesperado,
o Senhor está voltando, aquela coisa toda, como se a gente estivesse aqui num frenesi eterno. Não. Não é isso que Cristo está dizendo. Assim como no início nós vimos que não há problema em se casar, em comer e celebrar, porque isso faz parte do cotidiano, aqui o problema também não é adormecer. A gente até pode abrir um parênteses aqui rapidamente e dizer que, meus irmãos, o Senhor quer que você deite sua cabeça no travesseiro e durma. Isso é bíblico. Leia depois o Salmo 3, verso 5. Fecha parênteses. Todas as noivas, todas as virgens adormeceram, portanto o erro delas não foi esse. Elas adormecem porque o noivo demora. E aqui é mais uma curiosidade dos casamentos do Oriente. Se aqui nós estamos acostumados com o atraso da noiva, lá é normal que o noivo se atrase. Chega a ser uma tradição que o noivo se atrase, justamente por causa dessa expectativa que vai se gerando no coração das pessoas para a chegada do noivo. Então é muito comum e até é quase que popular que o noivo se atrase, é como se fosse algo já parte da tradição. Só que nessa parábola parece que o noivo demora um pouco mais do que o esperado, ele demora mais do que o normal. E aí as virgens então ficam sonolentas e dormem. Assim também, meus irmãos, muitos na história da igreja dizem que Cristo está demorando demais. Mas então o erro delas foi então, das virgens imprudentes, o erro delas foi então ouvir o anúncio da chegada do noivo e não responder a esse anúncio, certo? Errado. Todas elas ouviram esse anúncio. É o que diz o verso 7, todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam. O texto vai dizer que todas elas ouviram a voz daquele que anunciou a chegada do noivo, assim como será também na vinda de Cristo Jesus. Todo olho verá, todos ouvirão o som das trombetas que vão ressoar nos céus. Não será algo que acontecerá para um grupo, que será exclusivo para um grupo, todos o verão, todos olharão para os céus e verão a manifestação de Cristo Jesus em glória. A grande questão existirão aqueles que estão preparados para esse momento e aqueles que não estão preparados para esse momento. Então, qual foi o erro delas, meus irmãos? O erro delas se encontra no verso 3. Elas não levaram o óleo consigo. As virgens imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. Isso é, elas não se prepararam. Elas não estavam preparadas. O mais triste, meus irmãos, naquele dia, será justamente isso, que todos ouvirão as trombetas, que todos verão o Senhor, mas nem todos estarão trajados com as roupas apropriadas para as bodas do Cordeiro. Será um dia muito triste, meus irmãos, para aqueles que ouvirem, eis o Cordeiro, ele está voltando, vamos ao encontro dele. E ao olhar para suas lamparinas, perceber que faltou o óleo. Como já dissemos, nesse dia não haverá tempo para perdão. Não haverá tempo de reconciliação. Será um tempo de juízo. O que aconteceu aqui nessa parábola, meus irmãos? O noivo chegou, elas não estavam preparadas. E aí, quando elas pediram o óleo para as outras virgens, o que elas falaram? Olha, vão comprar. Só que horas que o noivo chegou? Que horas que o texto diz? À meia-noite. Quem é que vende óleo meia-noite? Ninguém. O que isso quer dizer? Que era tarde demais. Quando elas conseguem comprar o óleo, que é o que dá a entender a parábola, quando o texto vai dizer que mais tarde elas chegaram até a festa de casamento, certamente já era de dia, quando elas finalmente conseguiram comprar o óleo, já era um outro momento e elas encontraram então as portas fechadas. Além disso, elas tentam pegar o óleo das virgens prudentes, mas não conseguiram, porque assim também será, meus irmãos, no dia do juízo. A salvação das nossas almas é individual, ela não acontece coletivamente. Naquele dia, meus irmãos, a gente não vai conseguir dar um jeitinho brasileiro. Se você acha que a vida espiritual do seu pastor te dá alguma garantia diante de Deus, meu irmão ou minha irmã, você está muito enganado.
Se você, marido, acha que não precisa buscar a comunhão com o Senhor porque a sua esposa tem uma vida piedosa de devocional na presença do Senhor e por isso você é um homem conhecido diante de Deus, eu sinto muito, mas o Senhor não te conhece porque Ele só conhece aqueles que têm comunhão com Ele individualmente. Da mesma maneira, se você, esposa, não ora, não lê a palavra de Deus porque você pensa que isso é papel do marido, porque ele é quem é o sacerdote do lar, e por isso você não precisa de uma vida piedosa, eu sinto muito, minha irmã, mas se for assim que você vive a sua vida, o Senhor não te conhece, porque Ele só conhece aqueles que têm comunhão com Ele. Se você, filho, acha que não precisa fazer nenhuma dessas coisas, porque os seus pais oram, eles leem a palavra do Senhor, eles te trazem para a igreja, então, consequentemente, você vai pegar a salvação ali por tabela, eu sinto muito, mas o Senhor não te conhece, porque Deus não tem netos, Ele só tem filhos. E os filhos têm comunhão com o seu pai. Quem não tem comunhão não é filho, e, portanto, no dia do juízo será tratado como um desconhecido. Assim como o noivo disse para aquelas virgens, eu não as conheço. No céu, meus irmãos, só entram os conhecidos de Deus. No céu não tem meia entrada, né? A gente tem esse costume de pagar meia no cinema, né? E aí a gente tira vantagem disso, porque se um casal vai no cinema, então cada um paga meia, e aí vale uma inteira, e aquela coisa toda. Mas, meus irmãos, no céu não tem meia entrada, no céu todo mundo tem que apresentar o ingresso inteiro. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Cristo pagou esse ingresso. A boa notícia é que Cristo hoje pode encher nossas lamparinas de óleo, Ele pode nos preparar para a sua vinda, Cristo hoje pode restaurar a comunhão com você, Ele pode restaurar a sua vida e te preparar para o dia do juízo. A boa notícia, meus irmãos, é que hoje Cristo pode te lavar com o seu sangue precioso e te purificar de todo pecado, para que no dia do juízo, ao ouvir o anúncio que o noivo vem, você esteja preparado para participar da festa. Meus irmãos, vigiem, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós não podemos, meus irmãos, ficar andando de um lado para o outro como se tudo estivesse às mil maravilhas. O mundo tem prazo de validade, o mundo tem o seu momento do fim. O Senhor está voltando. O que cabe a nós, meus irmãos, é andar atentos com a nossa lamparina cheia de óleo para que a gente não seja pego de surpresa. E, por fim, Jesus propõe uma última parábola. E eu estou cortando bastante coisa aqui para a gente poder ganhar tempo. E a última parábola começa a partir do verso 14. E perceba que, assim como a primeira, no caso a parábola das virgens, né? Quando Jesus começa com então, o que traz a ideia de que está dando continuidade no que ele vinha dizendo. Aqui no verso 14, a mesma coisa, ele começa, pois será, e esse pois aqui, ele traz uma ligação com o que vinha sendo dito antes. Então, ele propõe mais uma parábola onde ele diz, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos, voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do teu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra.
aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e quem tem abundância, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma parábola que mostra a seriedade com que Jesus trata esse assunto e que causa arrepio nas nossas espinhas. E nosso terceiro ponto é o que fazer enquanto se espera. Diferente das últimas parábolas que Jesus contou até aqui, agora a figura que ele usa é um pouco menos comum para os seus discípulos. Se antes ele usou coisas do cotidiano, como uma figueira, ainda no texto que a gente viu semana passada, como um ladrão, ou como os servos de um senhor, ou como uma festa de casamento, que são figuras mais do cotidiano de seus discípulos, agora ele usa uma figura um pouco menos comum, que é a figura que traz a ideia do sistema bancário daquela época. E essas atividades financeiras, essas atividades do sistema bancário eram mais comuns e frequentes em grandes cidades e provavelmente foi por isso que Jesus usou essa figura nesse contexto, porque eles estavam em Jerusalém, que era uma grande cidade, que havia essa grande movimentação de recursos. Então, provavelmente, por estar em Jerusalém, é que Jesus usa dessa linguagem do aspecto financeiro. E aqui Jesus usa, então, a figura dos talentos, que era uma unidade de medida que se usava na época, que também era conhecido como ático, onde o seu valor, tanto grego como romano, variava na casa dos 30 quilos de ouro em moedas. Alguns também dizem que essa medida também servia para a prata, mas é mais comum que se usasse para o ouro. E aí, diversas pregações são feitas se baseando nesse texto, né? Muitas vezes para falar aos trabalhadores. Então, as pessoas usam esse texto, essa parábola, e aqui, mais uma vez, a gente não vai se ater a interpretações alegóricas a respeito de cada detalhe dessa parábola. Certamente que você já ouviu alguma pregação que se usou dessas interpretações alegóricas e não tem nada de errado nisso, desde que seja fiel à palavra de Deus, mas não é nosso objetivo que hoje a gente não quer aqui dizer o que é o talento, o que cada servo representa, por que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O próprio texto vai dizer isso, que o Senhor deu a cada um de acordo com o que podia fazer. O que nos interessa aqui, meus irmãos, é saber que os servos do Senhor, eles se caracterizam como servos porque amam servir. De maneira geral, a gente está acostumado a ouvir essas parábolas dos talentos, como se elas quisessem nos ensinar a usar nossos talentos para a obra de Deus, né? A gente ouve assim, se você canta, você tem que cantar para o Senhor. Se Deus te deu o dom de pregar, então você tem que pregar para o Senhor, porque esse é o talento que Deus te deu. E aí isso gera crise na igreja, porque nem todo mundo tem um talento assim tão específico, tão natural. E aí a pessoa fica, eu não tenho talento nenhum, então eu não posso servir ao Senhor. A intenção de Cristo, meus irmãos, não é essa. Olha para o contexto. Lembre-se que se a gente quer entender o texto, a gente precisa entender qual é o seu contexto. Qual é o contexto? Jesus está o tempo todo falando aqui da necessidade de se estar preparado para a sua segunda vinda. Essa parábola não é diferente. Aqui Jesus quer ensinar os seus discípulos a mais uma vez a como estar preparado para a sua segunda vinda. Aqui Jesus usa a figura de um homem que confiou seus talentos, isso é, um homem que confiou parte de suas riquezas aos seus servos em medidas diferentes. 2 servos investiram aquilo que receberam, de maneira que eles dobraram o valor recebido, e o último servo enterrou aquilo que recebeu. Ele não ganhou e nem perdeu, ele apenas ficou com o que havia recebido. Perceba que a parábola segue a mesma linha de raciocínio. Todas elas têm 2 grupos de pessoas, umas que fazem o que é certo e outras que fazem o que é errado. Aqui é a mesma coisa. Uns são aprovados e o outro é reprovado. Nessa parábola, Jesus quer mostrar para os seus discípulos que a espera pela vinda do Senhor, ela deve ser uma espera ativa e não uma espera passiva.
Nós vemos isso de maneira muito mais clara no livro de Atos, lá no capítulo 1, pouco antes de Jesus voltar até a presença de Deus, né? Ele está ali com seus discípulos, com seus seguidores, e ele vai dizer, e aí as pessoas perguntam para Jesus, Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai manifestar o seu reino? É agora que tudo vai acontecer? Tudo aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, vai acontecer agora? E aí Jesus diz, olha, não cabe a vocês saber o que o Pai reservou em sua autoridade, o tempo que essas coisas vão acontecer, o que vai acontecer agora é que vocês serão cheios do Espírito Santo e depois disso vocês têm que espalhar a palavra do Senhor por todo o mundo. Então o texto diz que Jesus foi elevado às alturas e os discípulos ficaram com seus olhos fixos nos céus. E aí vai dizer o texto que enquanto eles estavam ali olhando para os céus, maravilhados com o que estava acontecendo, aparecem dois seres com roupas resplandecentes e dizem, vocês estão olhando o quê? Vamos embora, minha gente, segue a vida, se adianta. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus virá outra vez da mesma forma como vocês o viram subir. Vão, preguem pela Judéia, Samaria, é hora de agir. Meus irmãos, isso é a urgência do Evangelho. O que acontece com o servo que recebeu 5 talentos? Veja o que vai dizer aí, o verso 16. O servo que tinha recebido os 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar aquilo que ele havia recebido. Por que essa urgência, meus irmãos? Porque nós não sabemos o dia e a hora da vinda do nosso Senhor. Portanto, temos que servir e trabalhar enquanto há tempo. Porque aqueles que servem ao Senhor sabem que vai chegar o dia de prestar contas a Deus, portanto, cada segundo, cada minuto vale para trabalhar para a glória do Senhor. Eles sabiam que um dia estariam diante do Senhor e, dessa maneira, no dia do juízo, eles precisariam prestar contas daquilo que eles fizeram com suas vidas. Essa parábola, meus irmãos, não é sobre você usar as suas habilidades que Deus te deu. Essa parábola é sobre a disposição dos servos de fazer a vontade do seu Senhor. No capítulo 7 desse mesmo evangelho, Jesus vai nos ensinar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E qual é a vontade de Deus para nós, meus irmãos? A vontade de Deus é que enquanto esperamos a sua vinda, nós avancemos na busca por santificação, nós façamos conhecidos o seu nome, nós proclamemos o evangelho. A vontade de Deus para cada um de nós, meus irmãos, pode ser resumida em apenas 2. Quais são? Amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E que maneira, meus irmãos, mais prática e mais plena a gente pode exercer esses 2 mandamentos em uma só atitude, na proclamação do Evangelho. Quando a gente proclama o Evangelho, a gente deixa claro quem é o nosso Senhor, a quem nós servimos, qual é o nosso objetivo, fazer conhecido o nome do Senhor. Quando a gente proclama o Evangelho, a gente demonstra todo o nosso amor pelo próximo, porque não há nenhum amor maior do que desejar a salvação da alma do nosso próximo. Quem ama o Senhor, prega a palavra. A gente falou sobre isso aqui na semana passada, quando eu falei que eu ouvi uma frase esses dias muito interessante, que diz que o discípulo de Cristo, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Quem ama o Senhor, prega a palavra. Quem ama o seu próximo, prega a palavra. Importa fazer conhecido o nome de Deus. Mas nós nos calamos, meus irmãos, porque a palavra de Deus não nos impacta mais. Ela não entra em nossos corações mais como uma espada. Ela passa apenas pela superfície e a gente se contenta com isso. A gente lida com o Evangelho como se fosse um de nossos pertences. A gente pega, chega em casa, a gente joga numa gaveta e guarda. Exatamente como fez o servo mau, que ao receber o seu talento, ele enterrou aquilo que ele havia recebido. A gente pega aquilo que de melhor recebemos da parte de Deus, que é a nossa salvação, através de Cristo Jesus, e a gente enterra isso, a gente não anuncia isso para ninguém, a gente vive escondido, como se não fôssemos servos do Senhor. Olhe para os relatos dos feitos de Jesus no Novo Testamento. Quando Jesus operava milagres na vida das pessoas, geralmente o que Jesus falava? Olha, não conte para ninguém, não anuncie para ninguém. E o que é que as pessoas faziam? Anunciavam, porque elas não se contentavam
Como não dizer o que elas receberam da parte de Deus? Como não anunciar esse Deus que cura, que sara, que liberta? Elas não se contentavam em ficar quietos. Né? Lembre-se da mulher samaritana. Diz o texto que depois do seu encontro com o Senhor, ela deixou o seu cântaro para trás e ela foi embora dizendo: venham conhecer o homem que me disse tudo a respeito do que eu tinha feito da minha vida. Não será ele o Cristo? Venham, vamos conhecê-lo. E diz o texto mais à frente que muitos se converteram por causa do testemunho daquela mulher. Depois você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 4. Quem ama o Senhor, quem ama o seu Senhor, trabalha, faz conhecido o seu nome, faz a vontade do seu Senhor. É sobre isso que essa parábola está falando, meus irmãos. Essa parábola fala justamente sobre o que fazer enquanto se espera. E o que fazer enquanto se espera, meus irmãos? A espera não é passiva, ela é ativa. É fazer a vontade do Senhor. Mas quantos de nós, meus irmãos, mesmo sendo expostos domingo a domingo à palavra de Deus, mesmo conhecendo aquilo que Ele nos ensina, quantos de nós não estamos enterrando aquilo que recebemos? Quantos de nós não pensamos, se eu não fizer não tem problema, o que importa é que eu estou recebendo a palavra de Deus, o que importa é que eu estou sendo alimentado, então se eu ficar quieto na minha não tem problema nenhum, eu estou fazendo a minha parte, já tem muita gente por aí pregando, eu não preciso fazer isso. E sabe o que o Senhor diz e pensa sobre essas pessoas? Servo mau e preguiçoso. Porque receberam e não fizeram, porque ouviram e não falaram, porque receberam aquilo que de melhor se pode ter da parte do Senhor e não fizeram isso conhecido a ninguém. E para este, meus irmãos, está reservada uma eternidade de choro e ranger de dentes. Porque, meus irmãos, aqueles que amam o Senhor fazem a sua vontade. A maior característica de um servo não é necessariamente ter um senhor. A maior característica de um servo é servir ao seu senhor. Um servo não é aquele que diz que tem um senhor, mas é aquele que serve. E concluindo, meus irmãos, porque a gente já está avançando aqui no nosso tempo, já concluindo aqui nossa reflexão de hoje, nosso estudo de hoje, o fato é que todos nós, como povo de Deus, a gente anda muito distraído, meus irmãos. Não fosse pelo fato de que a volta de Jesus acontecerá com grandes sons de trombetas e será um evento onde todos o verão, talvez muitos de nós nem nos dessemos contas da vinda do Senhor de tão distraído que nós estamos. Talvez a volta de Jesus passasse desapercebido por muitos de nós porque nós estamos com a cara agarrada no nosso smartphone e não conseguimos olhar para mais nada nesse mundo. As páginas da nossa Bíblia estão grudadas por falta de uso. Em contrapartida, a gente tem que carregar o celular mais de uma vez por dia, porque uma vez só não é suficiente por causa do excesso de uso. A gente não consegue orar, e quando a gente está diante de Deus, geralmente é para fazer aquelas orações vazias e mecânicas: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abençoa minha família, abençoa minha casa, amém, abençoa meu trabalho. A gente só quer orar para se sentir bem e não para ter comunhão com o Senhor. Quantos de nós, meus irmãos, não temos muito mais conhecimento sobre a vida das celebridades, quem casou, quem divorciou, quantos filhos tem, o que está fazendo, aonde está indo, do que o conhecimento do Deus a que nós servimos? É isso que se trata, meus irmãos, de estar preparados para a vinda do Senhor. É conhecer o Senhor, é ter comunhão com Ele, é ter nosso coração cheio da Sua palavra, cheio da Sua presença. Não sei se você já percebeu isso, meus irmãos, mas se não, você já percebeu que, aos poucos, a gente foi abrindo mão de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que já foi nosso um dia, e hoje, praticamente nada mais é literalmente nosso. Vou dar exemplos. Antes, você tinha filmes em sua casa, você tinha as fitas, né, fisicamente falando. Você tinha ali as fitas, ou os DVDs, ou seja lá o que for. E aí você tinha que colocar a fita, né? Eu peguei ainda o VHS, eu não sou tão novo quanto aparento. Peguei ainda o VHS, quando acabava eu tinha que rolar o filme todo para trás, aquela coisa toda. Depois peguei o DVD, claro. E aí tinha aquela questão do DVD arranhar, aquela coisa toda. E a gente colocava ali, assistia e acabou. Hoje não. Nada mais é nosso.
Os filmes estão aí, estão nos streams, e se um dia tudo desligar, a gente fica sem filme nenhum. E perceba que quando acaba um filme, já te sugere outro. Quando acaba um episódio de uma série, já te sugere outro. Por vezes, a gente fica agarrado naquilo ali num looping infinito. E vendo mais coisas. Ou as músicas. A gente tinha que ter o CD, ou também a fita, o disco, seja lá o que for. Hoje está tudo no celular. E aí, quando a gente abre o Spotify, pelo menos acontece comigo, quando a gente abre ali o aplicativo de música, sempre tem uma sugestão completamente aleatória de uma música que você nunca quis ouvir, de uma pessoa que nem faz parte do teu cotidiano, uma música que diz respeito a coisas profanas e aleatórias, mas está lá como sugestão porque eles querem te sugerir que você ouça aquilo. Ou as fotos, né? A gente tinha antigamente que revelar a foto, minha mãe ainda tem lá uma gaveta cheia de fotos, enfim, fotos de vários anos ali reservado. E se a gente quisesse relembrar de algum momento, a gente tinha que abrir e procurar as fotos. Hoje nem isso, nem esse trabalho de relembrar a gente tem, porque hoje é o Google que lembra para nós. Lembre-se dos seus 5 anos atrás. E se um dia der alguma pane no sistema do Google, já era, você não tem registro de nada, porque nada mais é nosso, tudo é dos outros. Tudo está aí no sistema, tudo está nas nuvens da vida. Mas, irmãos, assim é com o dinheiro, ninguém tem dinheiro físico mais. Assim é com os livros, pouquíssimas pessoas compram livros físicos. E eu não estou aqui falando essas coisas como um conspiracionista que acha que alguém tem o controle de tudo e que quer manipular a sua vida, embora talvez tenha, mas o ponto é, meus irmãos, que pouco a pouco a gente foi abrindo mão dessas coisas sem perceber. E hoje, nossas vidas, aquilo que nós temos como lazer, como prazer, sequer é nosso. Da mesma forma, meus irmãos, a gente se distrai com tantas coisas que a gente vai abrindo mão também da nossa fé, da nossa esperança, do nosso olhar para o alto na expectativa da vida do nosso Senhor. O mesmo sistema que nos tomou todas essas coisas tem tomado de nós o nosso tempo. E assim a gente se distrai com todas essas coisas que são impostas a nós, a gente tira nossos olhos dos céus e a gente se esquece de que um dia, meus irmãos, tudo isso terá um fim. A gente tem que parar, meus irmãos, de andar distraído, tentando abstrair o que tem acontecido de fato. É claro que a gente não tem que ficar se encharcando a gente não precisa ficar vendo vídeo de guerra o tempo todo para ver quem morreu, quem viveu, ou ficar vendo noticiário 24 horas, não é isso. Mas a gente tem que estar atento, meus irmãos, à nossa realidade. Porque o mundo não é um arco-íris, o mundo não é um mar de rosas, o mundo é cruel. Ele tem se deteriorado e cada vez que o mundo piora, só fica mais claro a evidência da necessidade da manifestação de Cristo Jesus. Só que a gente quer passar uma maquiagem, eu não quero ver isso aqui, eu quero ficar aqui só acompanhando a pessoa que eu sigo, que tem a vida boa, que faz as viagens dela, eu quero só ficar vendo aquilo que tem de bom, porque eu quero ficar aqui iludido nesse mundo de borboletas azuis. Mas, meus irmãos, o mundo real é cruel, ele é feio, ele fede, ele tem uma aparência tenebrosa, porque o mundo jaz do maligno. Esse mundo precisa de um Cristo que volte. Esse mundo está quebrado, meus irmãos. E ele será completamente restaurado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa expectativa. A gente não pode, meus irmãos, ficar maquiando esse mundo com os prazeres que ele nos oferece, que ele oferece para cada um de nós. A gente tem que estar atento à realidade desse mundo, meus irmãos, ele precisa de um Cristo, ele precisa de um Salvador. É isso que é estar preparado para a volta de Jesus, meus irmãos. É não se deixar levar por esses prazeres momentâneos, mas estar com nossos olhos fixos nos céus, na expectativa de que um dia ele voltará. A aparente demora de Jesus não anula a certeza de que ele virá. A questão não é se ele virá ou não, a questão é se nós estamos preparados para isso. A questão é se nós estamos esperando por isso. A questão é se nós aguardamos com expectativa o nosso Senhor, ou se nós estamos aproveitando a sua ausência para fazer aquilo que queremos. Não tente evitar, meus irmãos, enxergar o mundo como ele é. Nós precisamos, meus irmãos, de um Salvador, nós precisamos de Cristo, nós precisamos que Ele volte para nos buscar. A eternidade não acontece aqui, ela não acontece agora, ela acontece na presença do Senhor. Aquilo que de melhor nós podemos receber do Senhor, nós recebemos que é a sua salvação, e ela será consumada na sua vinda, quando habitaremos com Ele em glória. Amém. Estar preparado para a volta de Jesus não tem a ver, meus irmãos, com ser salvo por obras.
Talvez a essa altura você esteja se perguntando, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Não, não é isso que a gente está falando, meus irmãos. A salvação vem de graça. Ela é dom de Deus, não tem a ver com aquilo que a gente faz. É o Senhor quem nos concede. Efésios capítulo 2 deixa muito claro isso. A salvação não é de obras para que ninguém se glorie, mas ela vem do Senhor. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não acreditamos numa graça barata, onde você é salvo e você faz o que você quiser. Nós acreditamos numa graça que vem de graça, sim, mas que constrange e que nos faz olhar para Cristo e querer viver como Ele e aguardar a sua volta. De todo modo, meus irmãos, a motivação verdadeira e a condição verdadeira das figuras da parábola foram reveladas no dia do juízo. No dia do juízo foi revelado quem era o servo mau e o servo bom. No dia do juízo foi revelado quem eram as virgens prudentes e quem eram as imprudentes. No dia do juízo foi revelado nas parábolas aqueles servos que serviram com alegria ao seu Senhor e aqueles que eram preguiçosos, que não fizeram a vontade do seu Senhor. Assim também será no dia do juízo. Assim também os servos fiéis serão separados dos servos infiéis na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, mencionando Mateus capítulo 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome pregamos, fizemos sinais, fizemos maravilhas, e o Senhor dirá, saiam da minha presença porque eu não os conheço. Porque, meus irmãos, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Ele. Nós precisamos nos preparar para a sua vinda, assim como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento. E aqui nós temos apenas 4 aplicações e com isso a gente encerra. Primeiro, vigie. Ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor virá, portanto não vivam como viviam os ímpios no dia de Noé. Não esteja tão preocupado com os seus prazeres, com aquilo que você quer fazer nesse mundo para satisfazer o seu coração, mas se preocupe mais em fazer a vontade do Senhor, meus irmãos, porque Ele virá em um piscar de olhos. Portanto, vigie. Segundo, enquanto Cristo não vem, permaneça fiel. Não se deixe levar, meus irmãos, pelas seduções que desse mundo. Não se deixe levar pelas distrações que esse mundo tem, querendo roubar nossa atenção, querendo roubar nossa fé. Mas permaneça firme, permaneça fiel na certeza de que Cristo virá buscar a sua igreja. Terceiro, se prepare. Assim como as virgens prudentes, se prepare também para a chegada do noivo. Se prepare porque o Senhor está chegando, meu irmão, e Ele vai te chamar. Não deixe para viver uma vida piedosa e íntegra quando o noivo estiver às portas, porque será tarde demais. Antes, procure hoje encher a sua lamparina e viver aquilo que Cristo exige de cada um de nós, para que quando Cristo vier e quando você ouvir o anúncio de que o noivo está chegando, você não tenha medo no seu coração, mas você tenha prazer e satisfação de saber que você está preparado para esse momento. Por último, sirva. Como já disse, a maior característica de um servo não é necessariamente ter um senhor, mas servir ao seu senhor da melhor maneira possível. Como a gente falou aqui, a gente não quer se ater de modo alegórico àquilo que a parábola dos talentos tem a nos dizer. Mas veja que se os talentos falam de riquezas, de posses, aquilo que Deus nos deu, que é mais valioso para nós nesse momento, são as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, viva para a glória de Deus. Sirva ao Senhor. Não existe maior talento, meus irmãos, não existe maior riqueza do que fazer a vontade do Pai. Portanto, viva para a glória do Senhor. Viva com o objetivo de expandir o reino de Deus e de fazer conhecido o seu nome. Fazendo isso, meus irmãos, certamente estaremos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Era essa a preocupação de Cristo para seus discípulos. Essa é a preocupação de Cristo para a sua igreja hoje. Meus irmãos, nós temos a figura de Cristo como nosso maior exemplo, como nosso maior auxiliador. Portanto, não tenha medo. Se achegue até a presença do Senhor, abra o seu coração e olhe para Cristo. Se deseje ser parecido com Cristo, e assim certamente estaremos preparados para a sua volta. O Senhor virá buscar aqueles a quem Ele conhece.
Portanto, que você tenha comunhão com o Senhor, para que você seja conhecido diante dele. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças pela tua palavra, que nos ajuda, Senhor, a estar preparados para o dia da tua vinda. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz muito mais para nós do que aquilo que merecemos. O Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu, Pai, a vida. O Senhor nos deu, Senhor, tantos privilégios, tanta bondade, tanta graça derramada em nós, Senhor, diariamente. E além disso, não bastasse tudo isso que o Senhor nos deu, o Senhor ainda nos prepara para a tua volta. O Senhor ainda nos alerta sobre como serão os últimos dias e o que nós temos que fazer nesses últimos dias. Portanto, Senhor, ao saber disso, não nos deixe, Pai, ser levados por aqueles que negligenciam a tua palavra, mas que sejamos, Senhor, contados entre aqueles que ouviram a tua palavra e praticaram, que viveram em retidão, que andaram na verdade. Que na tua volta, Senhor, não sejamos pegos de surpresa, mas que estejamos preparados para a tua vinda. Que nossos corações e mentes estejam, Senhor, constantemente alertas, nos lembrando de que esse mundo não é o paraíso, de que o paraíso virá depois. Nos lembrando, Senhor, de que precisamos desejar a tua volta, de que a tua volta, Senhor, é uma realidade. Ainda que aparente, Senhor, que está demorando ou que passou tempo demais, isso não anula o fato de que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Amém. Que o Senhor possa encontrar, Pai, nessa igreja, pessoas que te servem de maneira fiel, de maneira íntegra. Que não sejamos, Senhor, como aqueles que viviam nos dias de Noé, vivendo, Senhor, levianamente, buscando os prazeres da carne, e foram pegos de surpresa pelo dilúvio. Mas que possamos, Senhor, estar firmes na tua palavra, na comunhão com o Senhor, para que sejamos conhecidos de Ti, Pai, naquele grande dia. Amém. Aquilo que de melhor poderíamos receber de Ti, já recebemos, que é a revelação do Filho, que é a salvação que vem por meio do Filho. Nos ensina, então, Pai, a viver como servos do Senhor, como aqueles que pertencem à família de Cristo, como aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Nos ajude a viver naqueles que são os últimos dias. Nos ajude, Senhor, a viver de maneira íntegra, mesmo diante de um mundo tão caído, Senhor. Porque o que recebemos veio de graça. Portanto, nada mais sábio, nada mais, Senhor, coerente do que viver para a glória do Teu nome. Aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Que possamos viver como participantes do Teu reino, como filhos de Deus Pai e como aqueles que receberam porção do Espírito Santo para viver neste mundo. Se conosco, Senhor, segura-nos pelas mãos e nos guie, Senhor, nessa caminhada que é a fé, nessa caminhada, Senhor, que é a jornada da vida contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.